Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu estou voltando devagarinho, né? Porque eu tô aqui, ó, sentadinha, pianinho, fazendo tudo devagarinho. A fisioterapeuta acabou de sair daqui e tô no meio delas, né? As minhas queridas plantas que eu tanto amo. Mamãezinha dá tanto selo nessas meninas. Não sei se vocês conversam com as plantas, mas eu converso com as minhas. E faço carinho assim, mudo a voz, disse pra elas assim, dá uma florzinha pra mamãe, dá. E elas dão, com o tempo, né? Lógico, né? Do noite pro dia, porque também até eu me assustaria. Vocês sabem que eu passei por uma barra agora há pouco. Fez uma semana, eu voltei agora na terça-feira. E eu havia planejado comemorar o aniversário do meu filho, que é dia 2 agora, de fevereiro. Mas não vai sair como eu planejei, porque eu não estou em condições. Eu estou começando a voltar a andar normalmente, mas ainda sinto dores e tudo. Mas Deus age de uma forma assim, cara, inacreditável. Eu não me sinto nem merecedora das coisas que Deus tem feito na minha vida. Você acredita nisso? Loucura, né? Meio doideira, mas é verdade. E aí eu falei assim, eu vou falar sobre maternidade e vou falar sobre as maravilhas que eu tenho vivido, os desafios e tudo mais, porque eu mato um leão todos os dias. Quando eu vou dormir, eu agradeço a Deus por mais um dia que eu consegui viver, porque só quem tem dor crônica sabe do que eu estou falando. Mas enfim, a guerra agora vai ser por conta de uma endometriose que foi descoberta e a gravidez, infelizmente, não funcionou. Eu perdi o ovário esquerdo, juntamente com a trompa, gravidez tubária. E, enfim, é triste, mas eu já passei por coisa muito pior. E eu tive uma conversa interessante que um dia antes, uma noite anterior, esse vídeo, desculpa se ele ficar um pouquinho longo, mas talvez edifique outras pessoas, né? Que estejam passando pelo que eu passei, ou já passou pelo que eu passei. Na noite anterior eu tinha conversado com Verônica Ferreira, é uma amiga que eu tenho lá do meu amado e saudoso Rio Doce, Coab. E ela falou assim, amiga, olha, eu não quero ser dura com você. E essa conversa foi de 1 da madrugada. No Brasil, acho que era 11 horas, terminando meia-noite, 4 da manhã aqui na Alemanha. E eu tava super, hiper feliz, né? Tava super, mega feliz. Ela falou, amiga, vamos falar agora sério? Não fica com a raiva de mim, porque temos essa liberdade de falar mesmo na dura uma com a outra, embora às vezes machuque, porque a amizade é isso, tá? Amizade não é só aquele que só fala aquilo que você quer escutar, não. É aquilo que realmente, de fato, você necessita. E ela falou, Nilda, pensa no teu quadro clínico, na tua idade. Maurício vai breve sair de casa e tu começar do zero com uma criança. Tu mal consegue se sustentar no teu próprio corpo, bate, vira e mexe, tu tá no hospital. Como é que vai ser com uma criança? E aí aquilo deu aquele gelo, sabe? E eu falei assim, pô, eu tava tão contente, mas eu acho que eu tava precisando ouvir aquilo. Deus separou aquele momento de madrugada para que a gente tivesse tido aquela conversa. Porque, cara, eu não esperava aquilo dela, né? Mas ela foi tão usada por Deus, e ela nem sabe disso, mas ela vai saber quando vir o vídeo, que aí eu falei assim, talvez você tenha razão. Fiquei meio triste, mas eu não havia pensado nas consequências, né? Nas vantagens e desvantagens e desafios que seriam. Ah, mas Deus ia capacitar. Claro que Deus ia capacitar. Mas a que preço, né? Não é um cachorrinho que você deixa na casa da vizinha, a vizinha toma conta, tá aqui a ração e o dinheiro para mais ração e tá tudo certo. Não é assim. Criança é uma coisa, eu já criei um sozinho com 3 anos de idade, 3 anos e meio, né? E terminando minha missão agora, né, domingo, vai fazer 18 anos, missão cumprida, com amor, com orgulho, com dignidade, com ficha limpa. Então, assim, Deus me deu esse livramento, porque, tu imagina, eu não ia saber, eu não ia sentir. E foi numa discussão que a gente teve aqui, não por conta dele, mas por conta do genitor dele, que a briga começou. E a briga foi tão séria que eu comecei a sentir dores abdominais. E eu disse, estranho, né? Geralmente a pessoa quando está infartando sente uma ânsia de vômito e dor no peito. E eu disse, não, isso não é infarto. E comecei a gritar, e era uma dor que vinha e voltava, era contração. E daí então ele chamou a ambulância, meu filho chamou a ambulância. Mentira, chamou o médico. O médico veio em casa e ele disse, a senhora está tendo dores de contração. Eu fiz um teste de gravidez e deu positivo. Ele fez, a senhora vai para o hospital imediatamente. E eu fui. Chegando lá, não pôde ser feita uma cirurgia de emergência porque eu sou paciente que tomo remédio para afinar o sangue por conta da embolia pulmonar
E eu tomo medicamento também para pressão, então teve que esperar 48 horas para poder entrar em sala de cirurgia. Foi uma cirurgia super demorada, durou 4 horas. Meu noivo estava lá, veio imediatamente para a Alemanha e, enfim, ficou comigo 2 dias. Está voltando agora de novo, esse fim de semana ele está vindo. Mas eu estou aqui para testemunhar as coisas maravilhosas que Deus tem feito na minha vida. Eu nunca aceitei de cara diagnóstico de médico nenhum. Principalmente quando eles dizem, olha, a situação é grave e uma cirurgia não vai lhe curar. É impossível. Quando ele diz, eu adoro quando ele fala impossível, porque aí eu digo, eita, tem um especialista para impossível aqui, viu? E aí ele fala, fale como a senhora quiser, creia como a senhora quiser, mas eu acho que não tem jeito. E aí é quando o meu Deus que eu creio, que é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, entra e diz assim, minha especialidade é impossível, vamos lá. E aí ele arregaça as mangas e faz a coisa acontecer. O último milagre que eu vivi foi uma coisa inacreditável. Fui aqui em Arren, no hospital, eu fui com o encaminhamento do meu urologista, porque eu faço controle de tudo, todos os anos. 2 vezes no ano eu faço controle de tudo. De oncologista a ginecologista, todos os médicos fazem controle de tudo. Então, ele achou um tumor no meu rim esquerdo. E aí, eu fiquei apavorada. E ele falou, já está grande. Mas as pessoas conseguem viver com um rim só. Falei assim, nossa, mas eu não quero viver com um rim apenas. Eu quero que isso desapareça. Ele fez, eu não sei. Tem que ser um médico muito bom, um cirurgião muito bom, que consiga tirar apenas o tumor. E aí eu fiquei apavorada. Quem não ficaria? Então, assim, sofri muito, chorei, me aperriei, coisa do Nordeste. Ai, que saco, eu não tenho uma foto aqui nesse celular, só tenho no outro. Mas eu tenho a foto. Ah, tem quem disse que eu não tenho o que? Aí, essa foi a foto que ele marcou, dizendo exatamente, você vê aqui do lado que tem o meu rim, porque aqui do lado tem um desenho da bonequinha, né? E onde que estava alojado. Então, ele me mandou para o hospital e eu entrei e fiz, né? Os preparatórios e tudo mais, bababá. Aqui tá de novo, mostrando. Olha aqui dá para ver bem o tamanho. Cadê? Aqui. Dá pra ver bem o tamanho dele. Ele estava grande. E aí eu fui, mas até então não tinha falado com Deus. E ela falou assim, vamos fazer uma tomografia computadorizada. E eu fui, fiz. Eles viram lá na tela do computador, claro, fizeram o filme, o CD, né? E desse CD eles iriam então juntar com a equipe médica para decidir qual seria a melhor solução para mim. Qual foi a minha surpresa? Que chegou a médica no dia seguinte e falou assim, senhora Nilda, que eles não chamam pelo Nilda, eles chamam pelo nome de família, mas eu não quero falar meu nome de família porque é o nome do meu ex-marido, então deixa pra lá. Vai de senhora Nilda mesmo. Ele falou assim, senhora Nilda, houve um problema na máquina, e nessa madrugada eu tinha orado a Deus, eu pedi de fato a Deus, para que Deus intervisse. Eu disse, Deus, o Senhor é Deus, é possível, eu não quero perder meu rim. Eu já perdi tanta coisa, amígdala, blindam, que eu não sei o nome, acho que é vesícula, e tantas outras coisas, eu não quero ter que perder. E aí ela disse, deu um problema na máquina, a gente não sabe o que aconteceu, nós vimos na hora que a senhora estava fazendo a tomografia, estava lá um tumor, e depois, quando fomos, né, sentou a equipe médica, fomos colocar o CD, sumiu. Então a gente vai repetir o exame. E aí eu comecei a dar glória a Deus e aleluia aqui é aleluia, então é muito parecido. E eles pensaram, a mulher surtou, né? E eu dizendo glória a Deus e aleluia, e feliz da vida, e já corri para pegar minhas roupas, e ela disse assim, não, a senhora vai repetir o exame. Eu disse, eu não vou, eu já fui curada. E então a senhora só sai daqui com sua própria responsabilidade, aí você assina os termos lá de responsabilidade e sai do hospital. E eu saí do hospital curada, sem nenhum tumor. Isso foi o último que eu estou contando agora, né? Mas Deus já fez coisas assim, olha, o impossível é caso para Deus. Então, se você está desenganado, se você tem alguma coisa, tem coisas que ele permite. Isso aí não adianta. Jó passou pelo que passou e foi através de permissão dele. Por que eu e você não vai passar? Então, assim, no 8º mês de gravidez do meu filho, agora eu vou falando do meu filho porque ele está fazendo aniversário depois de amanhã, né? Hoje é sexta-feira, eu estou gravando esse vídeo na sexta, dia 31 de janeiro. Depois de amanhã ele faz 18. Então, assim, quando eu estava no 8º mês, foi a primeira vez que eu levei, assim, uma surra. Porque antes eu levava só uns tapinhas, sabe? Porque para homem, tapinha não é surra, não é bater, não é agressão. É só uns tapinhas. Mas a primeira surra mesmo que eu levei, eu tinha 8 meses de gravidez. O meu filho quase morre.
E aí eu orei muito, né? Porque era o varão que eu tanto pedia a Deus. Eu sempre pedia a Deus para o meu primeiro filho ser um homem. E aí eu fui na ginecologista e ela viu, lógico, que tinha marcas, né, de azuis no meu corpo e que eu havia me machucado porque eu caí da escada. E ela entendia todas as vezes que eu chegava lá machucada, que eu havia caído sempre em algum lugar. E ela disse, até quando isso vai durar? Eu fiz, eu sei que eu quero primeiro que meu filho nasça e aí eu vou tomar uma decisão. E realmente esperei só mais 3 anos, né? E aí não aguentei mais, 4 anos já nessa vida eu tive que deixá-lo. E Deus entrou de novo com providência e ela deu uma injeção e o Maurício voltou a bater o coração normalmente e tudo mais. E foi um livramento assim, fora do comum. Eu devia ter separado as fotos antes, eu não separei. Aquela foto que a gente fica com a ultrassom na barriga, os batimentos cardíacos do bebê. O Maurício quase nasceu com 7 meses. A palavra de Deus diz que os filhos dele jamais seriam humilhados. E foi uma humilhação para mim, porque a mãe dele, tudo aconteceu muito rápido entre mim e o pai do meu filho. E aí ela falou que o menino não era dele. Tá vendo? Já vai nascer. Ela já veio para você grávida. E ele chorou e contou para mim, porque eu perguntei, insisti, persisti e não desisti. E aí eu falei, não, o Deus agora de Israel vai ter que se levantar do trono, vai ter que fazer alguma coisa. E nessa época tinha um pastor aqui brasileiro, o pastor Sérgio, a Esther veio comigo, uma amiga que ainda é minha amiga até hoje, há 20 anos que a gente se conhece. Então eles dois vieram, foram me visitar no hospital e ele falou, vamos orar. E no final da oração ele falou, Nilda, acalma teu coração, porque esse bebê não vai nascer nem agora, nem na data que a médica preveu, ele vai passar da data, para provar que ele é Deus na tua vida e que você não vai ser humilhada perante a família do teu esposo. E eu descansei. Líquido amniótico já saindo, 4 dedos de dilatação, não adianta, o parto vai ser feito hoje. Eu falei, peraí, eu quero uma ultrassom antes. E na época nós éramos privados, então um paciente privado você quase que manda lá, né? E aí eles fizeram. E chama um médico, e chama outro, e na época eu não falava alemão, falava só inglês, e eles ficaram assim atônitos, porque não só o saco gestacional havia se fechado, como o líquido amniótico havia sido reproduzido. Estava do jeito que Deus havia feito, a natureza de Deus foi perfeita. E se cumpriu o milagre na minha vida. Maurício ficou quase 10 meses. Eu tive que realmente, o Maurício saiu de fórceps, porque ele não queria mais sair de dentro de mim. Então foi um parto normal, mas foi um parto de fórceps, demorou 17 horas, eu fiquei 5 dias internada. No sexto eu falei, eu vou embora para casa com o menino, porque esse menino não quer nascer e eu vou embora, porque eu não aguento mais. Ele falou, não, amanhã tem que nascer. E foi no dia 2 de 2 de 2002, às 23 horas e 22 minutos. Veja que lindo serviço eu fiz. Então, assim, Deus é fiel. Ainda existe milagre. As pessoas não acreditam, de algumas religiões dizem que isso, não acreditam mais no dia de hoje. Ah, é o poder da sua mente, ah, é o poder de não sei o quê. Ele falou que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que a gente poderia fazer tudo que ele fez e muito mais. E é assim que eu creio, é assim que eu vivo. E olha que eu sou pecadora pra caramba, viu? Eu não sou aquelas crentonas assim, sabe, do reteté, de perna cabeluda, de nada disso, de cabelo preso, curto, não pinto, não faço, não aconteça, olha o batomzão vermelho. E Deus me atende assim mesmo, porque é o coração, é a alma, ele sonda corações. Então, se houver merecimento, minha filha, ele entra com providência. Com 1 ano e meio, esse menino sofreu um acidente no dedo esquerdo. O dedinho dele foi esmagado, mas esmagado completamente, não tinha mais cartilagem, não tinha nervos, não tinha articulação, foi toda moída por conta daqueles negócios de peso, né, que os caras fazem, que o peso tinha 15 quilos e o Maurício tinha na época 13 quilos, com 1 ano e meio ele tinha 13 quilos. Ele fez, como é que uma criança de 13 quilos consegue mover um troço que tem 15 quilos? Eu disse, eu não sei, tinha que acontecer. E aí, vamos amputar o dedo do menino. Eu falei, não amputa nada, não vai amputar. Deus não me deu filho para amputar dedo, com deficiência, de jeito nenhum. Ele vai fazer a obra. A senhora tá maluca, isso vai gangrenar e aquela coisa toda. Resumindo a história, para encurtar, a família inteira ficou contra mim, o meu esposo na época ficou contra mim, todo mundo ficou contra mim. E eu do lado de Jesus, porque eu sabia que Jesus estava comigo, e eu, médico dos médicos, né? E aí, resumindo a história, na terceira cirurgia que fizeram, um dedinho minúsculo, né? Porque era uma cirurgia micro, eles tinham que fazer na base da lupa. Uma criança com 1 ano e meio, para fazer a reconstituição da cabecinha só do dedo, da falange, falangia e falangeta, né?
Então, assim, era muito pequenininho. E quando ele foi tirar o curativo da terceira cirurgia, agarrou no dedo do Maurício e ele fez assim, ai! Aí ele virou o dedo. No que ele virou, o médico ficou atônito, né? E falou assim, ele mexeu o dedo. Aí eu falei, glória a Deus, Jesus seja louvado. E aí eu comecei a chorar. Eu ainda choro, porque é muito emocionante. Quando você vive o milagre de Deus, e você vê aquilo diante dos teus olhos, e você fala assim, Deus ainda existe, Ele está vivo, sabe? E, nossa, a última que eu queria contar foi a mais terrível de todas que eu vivi. Quando meu ex-marido tentou tirar meu filho de mim, ele conseguiu por uns meses, porque eu depois tinha que provar tudo aquilo, que era mentira, acusações terríveis, tipo tentativa de sequestro, de assassinato, maus tratos, que eu dava remédio de adulto, colocava o menino para assistir filme de terror, coisas que não nem batia com o meu perfil, porque quem me conhecia na igreja, no trabalho, sabia que eu não era aquela pessoa, e os meus vizinhos sabiam. Eu colocava o Maurício no horário certo, e ele fazia umas presepadas. Eu vou fazer um vídeo das presepadas que o Maurício já fez, porque não foi brinquedo não, cria filho sozinha, e filho DDAH não é brinquedo. Mas segurando na mão de Deus a gente consegue. E aí, de repente, um dia Maurício não chegou em casa da escola. E ele estava com 8 anos de idade. E o que foi que aconteceu? Eu liguei para lá para saber, olha, meu filho não chegou, o que foi que aconteceu? Ele falou, o pai dele levou. Eu disse, mas como que o pai levou sem me avisar? Ele não pode fazer isso. Ele disse, pode sim, porque ele agora tem a guarda. A senhora perdeu sua guarda. Gente, meu mundo caiu. Meu filho foi arrancado de mim. E eu não sabia de nada, porque não havia chegado carta de juiz, nem nada ainda. E nessa época eu tinha muito contato, ainda tenho, mas na época era bastante. Eu digo que ela é minha mãe na fé, quando eu voltei para o Evangelho, porque eu tinha fugido dos caminhos, né? Estava aí na bagaceira, com as amigas e tudo mais. Porque amiga para bagaceira você tem, mas amiga assim para estar lá para chorar e sorrir são poucas. Não chega a encher uma mão. E aí eu liguei para lá de Jane, no Brasil. E eu, Jane, pelo amor de Deus, eu perdi meu filho, eu não perdi a guarda dele, chorando muito, bastante. Inclusive também uma amiga na época que nem era tão amiga assim, mas a Socorro, ela é católica, ela falou para mim, Nilda, pede a Maria, mãe de Jesus, porque ela como mãe também sabe da tua dor, ela está sentindo a tua dor. E eu disse, gente, o que é que eu fiz para perder a guarda? E a carta chegou no dia seguinte, quando eu já havia perdido a guarda. E aí estava lá, tudo escrito, 2 folhas de ofício, só falando mal sobre a minha pessoa. Eu disse, não, vou ter que procurar um advogado e correr atrás. E aí eu fui fazer teste para ver que eu não era maluca, minha psicóloga me ajudou, meu médico na época, doutor Jorge, que é brasileiro, e mora aqui já, nossa, chegou aqui novinho, já está até aposentado, me ajudou, minha chefe me ajudou. Então, assim, muita gente me escrevendo cartas, inclusive uma mulher do juizado de menor, que, nossa, ela foi a chave de ouro para o dia da audiência, porque ela falou na carta que ela escreveu sobre a minha pessoa, que nós tínhamos um relacionamento muito estreito com o outro, de mãe e filho, que ela nunca tinha visto aquilo, e que Maurício não era maltratado por mim, que isso era impossível de acontecer, porque ele só falava bem da mãe, e ele não conseguia ficar 3 dias na casa do pai, sexta, sábado, domingo, era demais para ele. Quando ele ia na sexta, quando chegava domingo de manhã, ele, pai, a gente já vai voltar para casa de mãe, eu quero ir embora para casa da minha mãe. Já no domingo de manhã, porque ele já aguentava só 2 dias na casa do pai. E aí, isso foi mais ou menos em setembro. No outubro eu fiz 38 anos. E nesse ano que eu fiz 38, foi a pior humilhação da minha vida, porque eu tive que pedir para ele para passar. Eu queria passar a tarde com meu filho. E ele não deixou. Ele disse, eu só vou deixar você ficar 2 horas com ele. Você é mãe, você cria, você luta pelo seu filho e depois tem que escutar que você só tem 2 horas com ele. Você começa a ser tratada como um monstro, como um lixo. E eu disse, Deus, tu tem que agir ao meu favor. Eu me emociono ainda hoje e eu acho que eu vou me emocionar. E já tem 10 anos, gente. Mas eu acho que eu sempre vou me emocionar quando eu falar sobre isso, porque não tem coisa pior do que uma mãe perder um filho por uma mentira, por uma calúnia. E aí eu tive que correr atrás, eu corri atrás o mês de setembro inteiro. A minha chefe me liberava dos horários. Eu estava terminando meu curso. E eu tinha que correr atrás de médico, de advogado, de provas, de testemunhas, de pessoas, de fotos, de vídeos, de tanta coisa para eu provar que aquilo tudo era mentira. E teve um dia que o Satanás se cruzou diante de mim, assim, de joelhos. Ele, o meu ex.
Ele dobrou os joelhos perto de mim, abraçou-me assim pela cintura, né? E falou assim, desculpa, eu não imaginei que isso fosse tão longe assim. Tá doendo para todo mundo. E aí eu só balancei a cabeça. Eu não conseguia falar, eu só chorava e balançava a cabeça. E aí, Maurício passou por uma série de exames. Sabe o que ele deu pro menino? Um Buda. E o Maurício falou assim, eu não acredito nisso, pai. Eu acredito em Jesus Cristo. Eu acredito... Maurício tem uma religião, uma criação cristã. E aí ele pegou o Buda e colocou com as costas, com a bunda virada para trás. Então, assim, eu passei uma barra tremenda. Foi guerra o mês de setembro inteiro, outubro, novembro. E aí teve a audiência. E veja só como Deus é lindo, cara. Eu fico... Nossa, eu sou apaixonada demais por esse Deus. Não tem como. Jesus, ele entra. Se você permitir, se você for na sala do trono e você pedir licença, Senhor, eu vou pedir licença para entrar na sala do teu trono, porque eu preciso que tu entre com uma providência. Ele entra, gente. Ele ainda faz milagres. Não tinha como, naquele dia da minha audiência, aquele juiz que estava julgando a minha causa, foi Jesus que colocou ele lá. Quando eu entrei, ele perguntou, é a senhora Nilda? Eu falei assim, sou. Ele fez, a senhora Nilda de tal? Eu falei, sim, sou eu. Por quê? Aí ele fez, não, porque... Tem certeza que a senhora... Bom, agora então quem está na dúvida sou eu, né? Se sou eu mesmo, porque o senhor está aí, o que foi que houve? Ele, não, porque pelas cartas que seu esposo escreveu, eu imaginei que a senhora era totalmente assim, sabe? Cabelo azul, cheia de piercing, tatuagens e tudo mais. E eu tô vendo uma mulher completamente em ordem. Porque, lógico, você vai para uma audiência, você vai bem vestida. Você vai de blazer, com uma calça de linho, com, né? Então eu fui bem vestida. E ele me achou uma pessoa normal, digamos assim. E aí, então, foi quando eu vi que Deus realmente estava no negócio, foi quando ele fez, senhora Nilda, a senhora vem de onde? Eu falei, eu vim do Brasil. Aí ele falou assim, de que parte? Aí eu disse, eu sou do Recife, Pernambuco. Aí ele tirou o óculos, olhou pra mim, eu falei, pronto, tô ferrada agora, o cara é racista. Aí ele olhou pra mim, deu uma de riso assim, falou, a senhora tem o carnaval mais lindo do mundo. Aí eu, o senhor conhece Recife? Aí ele fez, eu fiquei em Olinda, eu tenho amigos em Olinda. Eu disse, Jesus Cristo, Deus amado, foi Deus que escolheu esse homem. Porque sabe o que meu ex-marido falou? Que eu não era apta para criar meu filho por causa do meu temperamento brasileiro. Eu poderia, naquele momento, entrar com uma ação contra racismo contra ele, mas eu não fiz isso. Eu só chorei e agradeci a Deus, porque aquele juiz que estava ali foi escolhido a dedo por Deus para intervir na minha causa. E ele disse, seu fulano de tal, como meu ex, Maurício foi examinado por psicólogos, psiquiatras e tudo mais, e ele disse que se for morar com o senhor, ou ele foge de casa, ou ele se mata, porque ele não aguenta ficar sem a mãe. Eu estou lendo aqui que foi feita uma petição para que ele visse a mãe, porque ele estava com febre emocional, tinha parado de comer e não queria mais dormir, porque estava com saudade da mãe. Então não bate, não faz sentido como é que essa mãe é tão ruim e esse filho quer tanto essa mãe, ama tanto essa mãe. Então não faz sentido um troço desse. E daí ele chegou e disse, eu vou lhe dar a custódia de volta com uma condição. A senhora vai ficar sendo vigiada pelo juizado de menor. Eu não queria saber a condição que ele queria, eu queria meu filho de volta. Eu disse, eu aceito tudo. E aí eu fiquei com meu filho durante 6 meses, eles vinham aqui toda semana e disseram, a gente está perdendo tempo. Tem pessoas que realmente estão precisando, senhora Nilda. A gente vem aqui, a gente vê tudo em ordem, sua casa normal, o Maurício também tudo indo bem, na escola, em todo canto. Eu vou falar para o juiz escrever uma carta que aqui não tem necessidade. A gente ajuda famílias que realmente têm problemas de educação com a criança, que são alcoólatras, tem problema com droga, tem problemas com agressividade, coisa parecida. Aqui é tudo maravilhoso. Eu adoro, a senhora cozinha todas as vezes para a gente. Eu sempre fazia alguma coisa gostosa para a gente comentar, um bolo de fubá com café, alguma coisa assim. E eles conversavam com o Maurício sempre falava muito bem de mim, estava tudo ótimo, maravilhoso. Ele estava feliz, que ele estava no novo apartamento, no quartinho dele, bababá, aquela coisa toda. Com 6 meses e tudo. Mas eu continuei com a custódia provisória. E um dia eu liguei, né? Anos se passaram. Eu disse, meu Deus, eu vou ficar com essa custódia provisória até quando? E ele me humilhava até não poder mais. Até que um dia eu mandei uma carta para o advogado, porque ele conseguiu me levar para o hospital. Eu tive uma crise aqui. Eu fiquei muito nervosa, eu chorei muito, a pressão subiu e eu... Bom, coisas de saúde. E baseado nisso, eu tinha as provas do e-mail que ele mandou para mim, onde ele me esculhambava de tudo que é coisa, de nomes e palavrões.
Isso aqui é lei, né? Esse tipo de coisa não pode, é uma afronta, é falta de respeito e, enfim. As pessoas aqui são obrigadas a respeitar as outras. Isso é uma coisa que deveria ser bom no Brasil, né? Mas enfim. Então com essa carta eu fui no advogado, o advogado escreveu uma carta pedindo para ele se desculpar comigo e desde então, setembro, vai fazer 2 anos que a gente não se vê, não se fala, não escreve e-mail nem nada, porque ele não faz bem para mim, ele é tóxico. Se eu escuto a voz dele, cara, me dá uma tremedeira, eu começo a chorar, a lembrar de tudo, sabe? Aquela coisa do trauma que fica não só na alma, mas fica também na cabeça, guardado no subconsciente, lá atrás na última gaveta, e que é ativada a partir do momento que você só escuta a voz do cara. É um horror. Resumindo a história, Deus vive, Deus escuta orações, Deus atende a corações sinceros, almas quebrantadas. Jesus é o nosso intercessor diretamente com Deus. Acreditem nele, tenham fé, peçam de fato. Tem coisas que a gente não consegue porque a fé da gente não é suficiente. Eu sei porque eu já passei por isso. E tem coisas que não estão na nossa alçada porque é plano de Deus e a gente não sabe. Às vezes a gente acha que é uma coisa ruim. Tem tantos anos que eu estou tentando sair daqui, eu não consigo. Eu não sei porquê, mas ele sabe. No momento certo ele vai me tirar daqui. Eu quero ir para um canto menor, eu quero sabe, um kitnetzinho bem minimalista, bem da minha cara, bem do meu jeitinho. Isso é muito grande, eu não tenho condição de limpar, de tudo. Inclusive agora eu vou ter que ficar com uma pessoa para me dar uma assistência uma vez por semana, porque eu não tenho mais condição, não tenho saúde para isso. Então, creiam tão somente. Inclusive hoje também um amigo, o Bruno, ele falou assim: nós não podemos deixar de falar das coisas maravilhosas que vimos e ouvimos. Isso é Atos 4, e eu ainda acrescento, que vimos, ouvimos e vivenciamos. E por isso que eu estou aqui, para falar das maravilhas que Deus fez na minha vida. E Ele sabe de todas as coisas. Eu não sei de nada, você não sabe. A gente só tem previsão, a gente só tem desejo. Por isso que a gente fala, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Porque a gente não sabe do desejo dele. O vídeo ficou longo, eu peço muitas desculpas. Mas se você assistiu até o final, e se você está passando por algum tipo de dificuldade, eu acho que esse vídeo deve ter te ajudado de alguma forma. Porque, cara, eu já vivi coisas assim, da pessoa dizer maluquice. Como é que um juiz que já foi no Brasil, em Olinda, Pernambuco, me julgou, sabe? Jesus faz o tal do rebuliço que Jesus faz, que muitos pentecostais usam essa palavra, né? Jesus entra e faz um rebuliço, pois Deus fez um rebuliço e tinha que ser aquele juiz para poder julgar a minha causa. E Jesus estava naquela história, porque o meu advogado falou, a senhora é cristã, né? Eu falei, sou. Ele fez, comece a orar porque a gente vai precisar de um milagre. Aí eu fiz, eu já ganhei a causa. E ele fez. Então que assim seja. Porque eles também não dão um amém, né? Eu peço que se isso foi edificante para você, esse vídeo, você, por favor, deixa o teu like. Porque eu vejo que muita gente assiste, mas as pessoas não deixam like porque esquece ou porque, não sei, enfim. Mas eu ficaria muito grata de coração se quem assistiu esse vídeo deixasse um like. Porque não é mérito meu, não é mérito de homens, é mérito dele. A ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque ele vive, eu sei disso, eu creio nisso, eu vivo isso todos os dias da minha vida. E, nossa, ainda tem mais coisas maravilhosas que vão vir por aí, outros testemunhos novos, porque é muita coisa, sabe? Se eu teria que escrever um livro só de testemunhos, de coisas impossíveis que aconteceram, e que o Deus do impossível entrou e disse, não é desse jeito não, que tu não dá a última palavra, quem dá que sou eu. Tu só é médico e eu sou soberano, então eu estou acima de você. Você pode ser professor, doctor, bacharelado, o que você for, mas eu sou soberano. Então ele, soberano, vai entrar também na tua causa e ele vai te ajudar, assim como ele tem me ajudado sempre. Um beijo grande para vocês, um ótimo final de semana. Meu filho vai comemorar com os amigos, claro, vai fazer 18. Então ele vai comemorar aí numa festa, não sei das quantas. E eu peço só que vocês deixem um like, por favor. E a gente se vê na próxima semana. Talvez eu traga uma receitinha, que também é bom para endometriose. Eu vou fazer um vídeo sobre endometriose também. Muita mulher sofre disso. E não é uma coisa boa. Causa muita dor. Mas aí é história para outro vídeo. Fiquem com Deus. Obrigada por ter ficado comigo quase meia hora. E é isso. Tchau pra todo mundo, até o próximo vídeo. E não esquece o like, viu? Tchau, tchau.